Fala pessoal, está começando o 10º episódio do Quebrando as Linhas, o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Aqui quem vos fala é o Claudio Henrique e eu estou na companhia do Gabriel Bonafina para mais um episódio. E aí, Gabriel? Primeiro, marca muito legal de se alcançar aqui como projeto, né? Chegamos no nosso 10º episódio. É isso aí, Cláudio. Como o nosso convidado falou, né? 10º é um número especial, principalmente no futebol. Camisa de craque, eu acho que quem a gente convidou é muito craque no tema que ele se propõe. Cláudio, posso dar um spoiler aqui? Anuncia, pai. Então vamos embora. O convidado hoje é Bruno Reis, ele que já trabalhou no esporte interativo, já foi do CSA, da comunicação do CSA, já trabalhou em rádio aqui no Recife e atualmente ele é gerente executivo de comunicação do Ceará Esporte Clube. E foi um papo muito legal, né? A gente falou sobre toda essa questão de trabalhar a comunicação num clube como o Ceará, como ele vem desenvolvendo esse trabalho dele lá, né? Toda a repercussão que o Ceará tem conquistado nacionalmente, regionalmente e até internacionalmente, eles têm conseguido galgar seu espaço. Tiveram bastante insights, a gente conseguiu ver alguns bastidores, como é a profissão dele, né? Como é que é as broncas que ele tem, as responsabilidades. Mas enfim, foi muito bacana. E antes da gente ir para o episódio, Cláudio, manda o primeiro recado, por favor, pessoal, que a gente tem algumas novidades e vale a pena a gente trazer aqui. Opa, sim, com certeza. A gente tem o primeiro recadinho aqui para vocês. Não sei se vocês estão acompanhando as nossas redes sociais. Essa semana a gente lançou o Lab Entre Linhas, né? O nosso interesse ele sempre foi de fomentar, desenvolver o mercado e as pessoas, né? A gente sempre trouxe eventos aqui no Recife, onde a gente buscava discutir algumas situações do mercado, o marketing esportivo, e a gente queria fazer muito mais, né? Só que veio a pandemia e acabou atrapalhando esses projetos presenciais. Mas quando a gente começou a realizar os eventos online, veio uma vontade de produzir mais, né? A gente trouxe o Conecta aqui para o ambiente online, né? Para o ambiente do digital, e agora a gente vai entrar de cabeça no segundo semestre com outros eventos e trazendo uma série de cursos, oficinas, webinars, entre outras, para a gente entregar sempre muito mais conteúdo e conteúdo de qualidade para vocês. Então, o Lab Entre Linhas, ele é um novo projeto e a gente espera que vocês é, estejam junto com a gente para crescer junto com a gente, porque acredito que a gente tem muito para contribuir para com vocês e vocês também para conosco, nos ajudando a entregar mais conteúdo. Então, o engajamento de vocês, seja nos nossos eventos online que a gente realiza, o Conecta, o podcast mesmo que a gente está desenvolvendo e também tem outros projetos aqui no podcast. Toda a forma de engajamento de vocês para nós é muito importante. Não é mesmo, Gabriel? Pois é, Cláudio. É muito legal chegar no 10º episódio, é muito legal lançar o Lab, né? É uma vontade que a gente já tinha aqui de proporcionar mais momentos, mais experiências junto a vocês que estão aqui nos escutando e a todo mundo que se interessar por marketing esportivo e gestão esportiva. E é uma forma da gente devolver também um pouquinho para o mercado tudo aquilo que ele nos trouxe, né? A gente sabe que a gente ainda tem muito a conquistar, muito a caminhar, mas até então já tem sido um caminho bem, bem bacana, assim, é muito bom atuar nesse mercado. E a gente espera que vocês curtam. A gente sabe que vocês vão curtir, assim, vocês engajam bastante, vocês nos ajudam bastante, estão sempre nos contribuindo, né, para a gente, para o sucesso dos nossos produtos. Então, é só isso, é só agradecer vocês e aproveitar um recadinho final, né, antes de partir para o podcast, que é chamar vocês para o nosso Conecta sobre indústria de jogos.
Essa é uma indústria que está crescendo muito nos últimos anos, né? Eu nem posso dizer que está crescendo muito. Já cresceu, já é uma realidade e, assim, se você ainda não está atento a isso, você tá dando bobeira, assim, né? Porque a indústria de jogos somada, por exemplo, né? Representa mais do que a de cinema e música juntos, para você ver a força dela, né? Então, a gente vai trazer um pouco sobre o mundo de esportes, de games, e como o nosso mercado esportivo tradicional, entre aspas, pode se aproveitar desses insights que a indústria de jogos nos dá, das boas práticas, do engajamento que os fãs têm. Enfim, vai ser bem bacana o papo. E é isto. Cláudio, tem mais algum recado ou vamos para o episódio? Fica a dica então aí para a galera ficar ligada. Essa semana a gente deve estar já soltando aqui quem serão os convidados desse papo arretado que você vai conduzir mais uma vez, né, Gabriel? Conduzindo mais uma vez o Conecta e vai ser extra. Eu mesmo vou ficar ligado porque eu preciso aprender mais sobre esse mercado e entender um pouquinho mais. Um pouco Pois mais é, além do que somente jogar, né? pois é. E aí, um último detalhe, dessa vez o Conecta tem inscrição, né? Gratuito, como sempre, mas tem inscrição, que é no bit.ly/webconecta. Então, todos vocês estão convidados, espero ver vocês lá. E segue aí, Cláudio. Então é isso. Sem mais enrolação, toca a musiquinha que vai começar mais um Quebrando as Linhas. Bruno Reis, um prazer te receber aqui no Quebrando as Linhas. É muito bom a gente receber pessoas daqui da terrinha que tem que tem um trabalho massa e vem mostrando o seu valor para o esporte. Cara, muito bem-vindo e obrigado pela tua participação no nosso podcast. Um abraço a você, eu que agradeço. É bom sempre falar de comunicação, bom falar de futebol, bom falar com os conterrâneos, bom avaliar, debater, discutir o futebol do Nordeste, o futebol do Brasil, e sempre bom trocar experiência e resenhar, como eu disse, sobre o nosso futebol, que é isso que nos move. Sempre. Com certeza, Bruno. Reforçando aí o que o Claudio falou, né? Seja muito bem-vindo aqui, como a gente falou aqui nos bastidores. A casa é tua, né? Bruno, já começando aqui com o podcast, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho para o nosso público. Eu acho que nem precisaria, né? Mas fala aí um pouquinho da tua experiência, de toda a tua trajetória. Rapaz, se eu for falar mesmo, vai acabar o dia, vai acabar a noite. Ó, eu tenho 31 anos, sou natural do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Conterrâneo. Comecei Coisa boa. Comecei minha carreira falando sobre futebol nas rádios da minha cidade, rádio difusora, rádio de poste, depois rádio comunitária, rádio educativa. Depois disso eu fui trabalhar na Rádio Clube AM/FM do Recife, trabalhei por 3 anos. Eu tenho uma trajetória muito legal da Rádio Clube porque eu entrei para ser repórter folguista, para fazer a folga do pessoal. Com um mês eu já era plantão esportivo, repórter setorista. Depois de 1 ano e meio, eu acabei assumindo a coordenação da equipe Os Campeões da Bola. E olha só, eu tão jovem, com 22 anos, eu coordenava o José Bezerra, que tinha à época 5 Copas do Mundo, o saudoso Zé Bezerra. E José depois, Bezerra. esse mesmo, Príncipe de São Caetano, que faz uma falta danada, ensinou a muita gente e formou muita gente, né? Quantas pessoas não foram norteadas por José Bezerra? Eu aprendi muito com ele, aprendizado que até hoje a gente leva para o dia a dia. Por exemplo, uma vez eu falei assim, Tiago, ele, que Tiago? É Tiago Silva, nome e sobrenome. Tiago tem vários, Tiago Silva tem poucos, então o Bezerra, com o seu jeito único, particular, ensinava bastante. Depois da Rádio Clube, eu recebi um convite para fazer freelancer no Esporte Interativo, de transmissões de Copa do Nordeste. Eram 4 jogos do acerto, eu falei pouca besteira, eu gostaram de mim, eu não tinha ninguém, eu acabei fazendo 12. Depois disso eu pedi demissão da Rádio Clube, não tinha mais para onde crescer, eu não queria ser comentarista, não queria ser narrador, não, vou dar uma respirada, 3 anos aqui já. Aí eu pedi demissão, fui para a Rádio Olinda, e depois de 3 meses na Rádio Olinda, o Esporte Interativo me chama
para apresentar um programa, para falar de futebol do Nordeste, para fazer transmissões de Série C, de Série D, de Copa do Nordeste, de Copa Verde, de Piauiense, Paraibano, das competições que a Turner tinha os direitos. E daí, no Esporte Interativo, eu passei 6 anos falando sobre o futebol do Nordeste exclusivamente durante 4 anos. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fui transferido para lá por 2 anos. Falamos não só do futebol do Nordeste, mas do futebol sul-americano, brasileiro, europeu. E com o fim do Esporte Interativo, eu fiz uma escolha de carreira, eu preferi inverter um pouquinho, inverter o lado do balcão. Eu tinha naquele momento algumas propostas, algumas ideias e projetos, e eu preferi ir para clube, porque na minha cabeça eu via muita coisa errada em comunicação de clube no futebol do Nordeste, eu queria implementar. Fui para o CSA, para tu ter ideia, eu tinha um acerto com o CSA desde novembro, para começar em janeiro. Depois do CSA, com 7 meses de casa, conseguindo alguns feitos bacanas, como, por exemplo, levar o treinador para o Bem Amigos, que é o maior programa de entrevista da TV fechada do Brasil, é só o programa do Galvão Bueno. O Ceará percebeu o nosso trabalho como clube, como assessoria, me fez uma proposta, aceitei, e há 2 anos e 1 mês eu estou no Ceará, hoje como executivo de comunicação no clube, e tentando cada vez mais levar o nome do Vozão, a marca do Vozão, para voos maiores, em termos de atendimento de imprensa, de criação, de conteúdo. Hoje o torcedor do Ceará ele fica muito tranquilo, porque ele sabe onde vai encontrar a informação e o conteúdo que ele vai informar. Uma análise recente nossa, interna, própria, na verdade, nós fizemos uma comparação, e o site do Ceará é o 2º site que mais gera conteúdo para a imprensa e para a torcida no Brasil, perdendo apenas para o Corinthians. E olha que qualquer dia eu vou tentar encostar e ultrapassar o Timão, né? Esse é o nosso objetivo. Olha aí. 100%. Nordeste acima. É mais ou menos isso. E ali é tudo isso. Eu sempre gostei de dar palestra, participar de curso, de viajar muito a trabalho. Eu sempre viajei muito a trabalho. Fiz muitas amizades, conheci todos os estados do Nordeste, dezenas, centenas de cidades. Tenho muitos amigos graças ao meu trabalho que a gente faz, e eu fico muito feliz em colaborar. Claro que pouco, mas em ver essa transformação e essa revolução que tem passado o futebol nordestino na última década. Com certeza, Bruno. Eu compartilho muito dessa visão. Assim, a gente ainda está engateando, caminhando devagarinho, mas pelo menos a gente está indo para frente, né? Isso é muito legal, ver profissionais, por exemplo, como tu aí, desbravando o nosso mercado, e, enfim, é muito bacana isso. E aí, Bruno, tu falou que tu deu um breve resumo aí do teu currículo, mas já foi bastante coisa, né? E tu Deu para pensar, né? Verdade. E aí, assim, eu queria saber, na verdade, quais são tuas funções, né, como profissional de comunicação do clube, como gerente de comunicação, e quais competências um profissional de comunicação precisa ter para atuar nessa área, né? Porque eu vendo aqui de fora, me parece ser uma área bem abrangente, com muitas possibilidades, mas também muita bucha para você resolver, né? Então, como é que é? Rapaz, é quase isso que tu falou, começando pelo final, permita-me. É gerenciamento de crise o tempo inteiro, né? O futebol brasileiro, na verdade, não só o futebol brasileiro, mas o brasileiro ele se acha entendedor, entendido de tudo, né? O cara não é médico, mas passa remédio, o cara não é jornalista, mas faz matéria, o cara não é ator, mas acha que é. Então, é gerenciamento de crise o tempo inteiro, quando se perde, quando se empata, quando se ganha. O futebol ele te consome muito tempo, o futebol ele não te dá paz, ele não te dá descanso, pelo contrário, quem entra no futebol primeiro porque se apaixona, segundo porque gosta, terceiro porque tem tempo para se dedicar e abdicar de várias situações, seja como jornalista ou como clube, ou como jornalista de clube. Hoje, no Ceará, eu sou executivo de comunicação do clube, eu trabalho com a equipe de 7 pessoas. Lá nós montamos as estratégias de relacionamento com a imprensa, atendimento à imprensa, seja local, nacional ou regional. Nós montamos todo o conteúdo que vai para o site do Ceará e, consequentemente, pauta os veículos de comunicação. O Ceará ele tem uma TV própria, que é a Vozão TV. O Ceará tem uma rádio própria, que é a Rádio Vozão. O Ceará tem um press kit de 16 páginas, que é referência
para muita gente, inclusive do futebol do Nordeste, um pré-script muito bem trabalhado, muito bem feito. Nós temos o atendimento à imprensa na coletiva, ainda mais nesse momento de pandemia, que a imprensa não tem acesso. Nós geramos fotos, imagens, áudios, conteúdos para a imprensa diariamente. Nós não cuidamos apenas do futebol masculino profissional, mas o futebol de base, o 17, o 20, o 23, aspirantes, futebol feminino, 18, feminino profissional, futsal que está jogando agora, inclusive, a gestão e esportes, ações de marketing, ações e ativações de patrocínio, sócio-torcedor. Eu posso te falar que comunicação de clube hoje ela é tão importante quanto um atleta, porque todo mundo faz parte da engrenagem e quando a engrenagem trava, a comunicação faz parte para destravar, a comunicação faz parte do processo para que não se trave. Comunicação é tudo, e comunicação em clube de futebol é mais do que tudo, uma das principais peças para mostrar ao torcedor a importância dele, para mostrar a importância da marca. E uma comunicação mal feita ela vai te dar transtornos, enquanto uma comunicação bem feita vai fazer jogadores de outro nível olhar para o teu clube, empresários prestarem um pouquinho mais de atenção para o teu clube, o mercado, os investidores olharem um pouco mais de atenção, e a mídia, porque se a mídia falar bem do Ceará, o empresário, repito, vai olhar diferente, o torcedor, o concorrente vai olhar diferente, o rival vai olhar diferente. Essa é a minha grande missão e grande estratégia, produzir conteúdo para que o Ceará esteja em evidência, porque a bola entrando ou não, o nosso trabalho ele acontece. Bom no bom é muito bom. Gerar conteúdo ganhando, vencendo é coisa linda. Mas tu tem que gerar conteúdo quando o espeto está entrando na tua barriga, quando tu é goleado, quando tu perde título, quando tu é goleado em casa. E o futebol te dá essa oportunidade, tu se provar e buscar opções para baixar a poeira e levantar novos capítulos nesse livro que é o calendário do futebol brasileiro, tão maluco, tão insano, tão desgastante. É verdade, Bruno. Tu tens uma bagagem massa, um olhar 360 que facilita muito isso aí, esse diálogo, né? E a entrega de conteúdo também tu com os teus traqueiros tu vai conseguir saber colocar na medida certa e no momento certo ali, né? Infelizmente, por conta dos resultados de campo, né, a gente está vendo algumas situações meio chatas acontecendo, né, infelizmente, mas faz parte, né, faz parte do futebol, como tu falasse, essa questão do fazer conteúdo na hora que ganha é fácil, é bonito mesmo, mas a gente vê o trabalho e vê que, tipo, fazer às vezes o limão, né, a limonada, então tipo, consegue trazer uma outra visão que, pô, isso é passageiro. Num momento o clube consegue vencer partidas, ganhar títulos novamente, e aí a torcida chega junto e o amor fica no ar, vamos dizer assim, né? E é aquilo, vamos imaginar, o clube perde 3-0, perde em casa, é goleado, enfim. Todo mundo já vai falar do 3-0, de quem foi mal, de quem foi bem. As críticas já vão acontecer, até porque o brasileiro ele é muito engenheiro de obra pronta, né? Então, o Twitter é bomba, né? O Twitter é bomba. Se todo mundo já vai falar mal, já vai escancarar tudo, eu tenho que ter frieza para analisar e ver o que eu posso gerar. Se tal jogador completou alguma data importante, eu tenho que já observar a arbitragem do próximo jogo, eu tenho que falar de programação, de representação, eu tenho que pensar quem que vai para a coletiva, a gente tem que pensar em muita coisa. E aquilo que tu falou, é uma comunicação 360, porque na hora do gol a gente vibra, na hora do gol tomado, do gol contra a gente lamenta, mas quem trabalha em clube de futebol, quem trabalha em comunicação de clube, tem que ter frieza, seja brigando pelo título, brigando por Libertadores, Sul-Americana ou brigando para não cair. Porque se eu não tomar a decisão correta, vai ser um efeito dominó. Se eu tomar uma decisão errada, vai gerar transtorno para a marca, para o jogador, para a comissão técnica. E como eu vim do rádio, o rádio ele te gera muito improviso, muito raciocínio. Como eu já estive em TV
e eu estou em clube, eu consigo pensar como clube, pensar como jornalista, pensar como corneta, pensar como veículo. A gente tenta entender um pouquinho a cabeça de todo mundo, que é para dosar, para tentar ajudar todo mundo. E um ponto muito importante que eu sempre falo, até falei isso recentemente para uma repórter, a assessoria de imprensa de clube não trabalha para o veículo, trabalha para o clube. Primeiro o clube. E a assessoria está para trabalhar literalmente primeiro para o clube e depois para os veículos. É importante que a mídia, que os repórteres e a moçada que está chegando agora tenham essa consciência. O assessor de imprensa, ele vai primeiro trabalhar e prezar pelo clube. Claro que ele vai atender, que ele vai respeitar, que ele vai gerar conteúdo, mas com a pandemia, com o home office, com a preguiça da apuração, tem muita gente que acha que comunicação de clube trabalha para veículo. Não, não é assim que funciona. E é interessante a gente ver, assim, alguns clubes eles acabam levando, ou às vezes se levando por uma emoção que por algum determinado momento de jogo, algum tipo de lance e tal, é coisa Depois se que arrepende. infelizmente não, talvez, eu não sei se cabe se comentar ou se dá, como é que eu posso dizer, que se dá destaque em relação à comunicação. Eu acho que isso realmente é uma sacada muito interessante aí, tipo, estabelecer esse tom de voz, né, que tu consegue trazer pro Ceará e principalmente dialogar com diferentes públicos, né? Como tu falasse aí, esportes, feminino, que tá numa crescente. Eu vi que o time do Ceará, por exemplo, ele tem Líder, disputado várias classificado, né? competições, isso, pronto. E, então, tipo, tem muita coisa para se falar sobre o Ceará. E assim, se comunicar mesmo com esses públicos, porque é a marca do Ceará Sporting Clube que precisa ser valorizada ali E naqueles por mais momentos ali, né? E por mais que a gente fale, converse e mostre aqui nesse bate-papo como funciona, talvez só na prática mesmo as pessoas possam ter noção. Eu sei que é difícil isso. Para tu ter ideia, agora não que eu estou de férias, estou descansando, carregando energia para voltar semana que vem, mas o meu WhatsApp é coisa de um maluco, assim. Ele, imagina um mercado público, imagina um mercado público mais bagunçado que tu já foi, ou imagina uma rodoviária mais bagunçada. A nossa aqui do Recife, o TIP, é um pouco cansada, né? Imagina esse, imagina esse cenário, é mais ou menos no WhatsApp. Como assim? 10h50 me chama aqui um assessor de um jogador. 10h51 me chama um jogador. 10h52 me chama um produtor. 10h53 uma pessoa do clube. 10h54 uma pessoa pedindo camisa. 10h55 uma pessoa pedindo vídeo. 10h56 uma pessoa reclamando do atacante que perdeu o gol. 10h57 a esposa de um jogador reclamando de uma postagem de um torcedor de uma página. Então, assim, é uma sopa, é uma loucura, é uma agonia tremenda. Então, para tu mensurar, para tu separar as coisas, para tu não misturar, para tu tomar decisão rápida, estratégica, não é fácil. É o dia inteiro assim, aí tu estende isso para o futebol feminino, para a base, e hoje a rede social ela atrapalha mais do que ajuda quem trabalha no futebol. Quantas pessoas não se envolvem em polêmicas porque não fazem aquela pergunta? Será que vale a pena apostar? Será que eu vou gerar transtorno para alguém? Será que essa brincadeira vai render bons frutos? O futebol hoje, eu repito, essa questão do home office, do WhatsApp, da falta de apuração, da pressa, do instantâneo. Pô, hoje a gente acelera áudio. Hoje está tudo tão maluco que as pessoas não têm tempo para escutar uma voz. As pessoas têm mais preocupação em acelerar uma voz. E toda essa pressa do momento que a gente vive vai para o futebol. Eu acabei de ver agora o jogo do CSA, que meio de férias a gente vai assistir, vai ver, vai ouvir, vai aprender um pouquinho. O CSA, depois de 3 jogos e 45 minutos e mais um pouquinho, consegue fazer um gol na Série B. E para muita gente parece que é o fim do mundo. Pô, tem uma explicação para a bola não estar entrando. Às vezes você acerta num bastidor, mas erra no último detalhe. E o futebol brasileiro ele é muito apressado, ele é muito imediatista. E a gente que faz comunicação tem que ter muito cuidado, porque a gente forma opinião, a gente ajuda a formar o debate, e quem está fora do clube tem que ter mais cuidado ainda, porque quem está fora analisa o trabalho de quem está dentro. E quem está dentro não analisa o trabalho de quem está fora. É bastante perigoso essa relação e essa divisão, sabe?
eu acho que tu falou muito bem aí nesse quesito, né? Nessa questão de, por mais que a gente tente falar que a gente pode falar 3 horas, 4 horas, mas só vivendo na tua pele ou na pele de quem atua nessa área que vai saber, é, assim, as broncas, os, as Os dificuldades, os pedidos desafios. inusitados. É, pronto, é isso mesmo, sabe? E aí até isso casa com a pergunta que eu queria te fazer, que é sobre os diferentes ativos que tu tem no clube, né? Assim, como é que tu faz assim, em 24 horas, como é que tu faz para conciliar, por exemplo, sócio, marca própria, loja, produtos licenciados, campanha social, produtos, serviços, enfim. O Tu Ceará quer que hoje eu em conte o dia segredo, né? pode ser só uma pitadinha de segredo. Vamos lá, vamos começar pelo domingo, né? Domingo é o dia que tem a chamada maior, que é o jogo do profissional, do futebol masculino profissional. Vamos começar pelo domingo. No domingo eu olho como vai ser a semana. Então monto um calendário dos jogos do profissional, com a equipe, dos jogos do 17, do 20, 23, futebol masculino, feminino, do futsal. Eu monto os jogos. E aí, com cada jogo, isso eu faço de maneira arcaica, tá? Eu não faço no computador, não. Eu faço numa folha de ofício mesmo, que é ali que eu vou organizando os dias e as pautas. Por exemplo, na semana vai ter jogo do 23, do 17, feminino, do futsal. Então já monto na minha folha, no meu rabisco, as pautas. Pô, a arbitragem do feminino é interessante. Será que é uma mulher que vai apitar o jogo do feminino? Será que é um árbitro local? Será que é um árbitro de fora? E a preparação? Quantos treinamentos físicos? Treino na academia, na cidade de Rosão, é a preparação física. Pô, ano passado a crítica era que as meninas estavam acima do peso. E agora? Então vamos expor que a gente tem se preocupado com isso. Futsal, pô, são 2 jogos, é um jogo aqui e um jogo lá em Balsas, no Maranhão. Pô, como que a gente vai para Balsas? Vai de avião? Vai de ônibus bacana? Como é que vai? E a logística? E o 17, vai jogar fora? Pô, mas quem vai jogar? Vai o Davi? Vai o João Vitor? A gente começa a pensar as pautas dia a dia. E a gestão? Vai ter alguma ação comercial? Comercial? Vai ter um patrocínio novo? RH? Tem alguma ação interna? A gente vai monitorando e conversando com os departamentos para gerar conteúdo. Além disso, coletiva, treino, arbitragem, press-kit. O que a gente tenta sempre lançar para o torcedor e para a imprensa são pautas além do comum. Como assim? Todo dia vai ter treino, todo dia alguém vai ficar sabendo do nosso treino. Então a gente tem que lançar outros dados. Por exemplo, no final da Série A desse ano, no ano passado, que terminou esse ano, muito se falava na força física do Ceará. Então eu tenho que provocar alguém. Vamos conversar com o Jornal Nacional para colocar o preparador físico. Vamos fazer uma matéria no jornal local para mostrar o trabalho dia a dia. Pô, o Ceará, poucos jogadores se machucam hoje. Por quê? Porque tem um trabalho de prevenção. Então a gente vai pensando dia a dia, turno a turno, semana a semana, o que pode ser notícia, o que pode render procura e o que pode ser suitado, que pode ser reverberado. Eu aprendi com um ex-diretor meu de TV que ele falava assim: vamos pecar pelo excesso, não vamos pecar pela falta, porque em algum momento algum veículo vai curtir a sugestão de pauta, alguma TV, algum rádio, algum jornal, algum impresso, algum veículo, porque muitas vezes todo mundo faz o igual, né? Debate o jogo, mas tem um veículo também que tem um outro olhar, tem uma outra pegada de informação. Então, quanto mais informação o clube gerar, vai ser bom para a imprensa e principalmente para o torcedor. Vai evitar fake news. Vou te dar um exemplo. No começo da pandemia, lá no comecinho, na volta do futebol, iríamos jogar contra o Grêmio e lançaram uma fake news que tínhamos 10 jogadores com Covid, que não teria jogo. Então vamos fazer o seguinte, liguei para quem reverberou essa notícia lá em Porto Alegre e depois de acalmar essa fake news, eu fiz, vou mudar o protocolo. Vou avisar quem tá com Covid 1 hora antes do jogo. Bateram em mim, bateram na gente, não tem problema. Bate um dia, dois, no terceiro esquece, é o nosso protocolo, é a nossa forma de pensar, é a nossa prerrogativa, tem que ser respeitada. Aí depois, clube A copia, clube B copia. Na pandemia também, sem a presença da imprensa na sala de imprensa, muita gente começou a fazer pergunta oral, lendo a pergunta pro treinador, pro jogador. Opa, isso tá errado, não vou expor meu funcionário, não vou expor meu assessor, vai ser em áudio a entrevista. A pessoa vai mandar o áudio, vai mandar
a entonação que ela quer, a entonação correta. Então você vai percebendo situações que vai gerando blindagem e segurança para o clube e gerando conteúdo para a imprensa e para o torcedor. Cada vez mais gerar conteúdo e conteúdo verdadeiro é o que o torcedor quer. Para fake news tem muita gente já fazendo. Então, combater fake news também, infelizmente, faz parte hoje do nosso trabalho, porque tem muita gente sem fazer nada, tem muita gente criativa só fazendo mal nas redes sociais. É verdade, Bruno, verdade. E a gente vê a resposta desse trabalho aí com o Ceará bem posicionado na mídia nacional. Quem te acompanha, eu te acompanho bastante tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente vê os trabalhos e tipo toda essa coisa dos bastidores aí que tu mostra um pouco dos bastidores do que está fazendo e tal. E tipo, antes do começo do Brasileirão, acho que perto ali das finais da Copa do Nordeste também, eu via Guto em todos os programas do de esportes do Brasil, né? Sport TV, na ESPN, tava lá o Guto falando e tal. Eu digo, poxa, que legal, velho. Isso é muito massa, assim. A gente vê o Ceará bem posicionado, assim. E além desses produtos desenvolvidos, né? Vozão TV, Rádio TV, assim, como tem sido realmente massa ter tantos canais, né? Que comunicam-se com tantas pessoas e informam o torcedor e trazem conteúdos de forma diferente, assim, e vão municiando cada vez mais o torcedor de informação, né? Como você está falando, assim, e tal. Tem até esse eu não conheço muito, porque realmente eu não tenho acesso, mas é a Vozão TV Play, né? O canal o canal que é tipo a assinatura, tipo um sócio digital. Isso. Só voltando um pouquinho, obrigado pelas palavras. A gente sempre pensa em cada vez mais posicionar o Ceará no cenário nacional, porque falando de Ceará vai estar se falando da gestão, dos atletas, da comissão, do dia a dia, vai estar se falando também do futebol do Nordeste. O nosso stream ainda está em fase experimental, mas a ideia é essa: mostrar os bastidores, os jogos que os direitos não foram vendidos, mostrar muito a base, mostrar muito futebol feminino, que é tão esquecido, tão ignorado por veículos. E assim, eu vejo muita gente defender o futebol feminino, até jornalista que a gente acompanha, mas, pô, tu não faz matéria, teu veículo não fala. Eu vejo tanta gente reclamando, mas para ajudar, eu não vejo. Quando vai ajudar, sabe o que faz? É Ctrl-C, Ctrl-V, copia a matéria da assessoria. Para assessoria é bom, mas para o futebol, para o esporte, isso é ruim. Mas é aquilo que tu falou, a gente bate na porta dos veículos, né? Certa vez, eu não vou falar o nome, eu fui conversar com a TV e fiz, caramba, vamos colocar o Guto. O Guto tá ganhando tudo, o Guto tem uma baita história. Será que o Guto sofre preconceito por ser gordo? Essa foi a minha abordagem, eu sou muito direto, sou muito franco. Aí o cara, pô, realmente, Bruno, tem isso. Então, pô, vamos levar o cara, vamos entrevistar o cara, porque tem uma baita história aí. Por que Guto antes só passou por internacional, não considerado por você e G12? Será que o Guto sofreu algum preconceito por ser um cara gordo? Será que ele sofre ainda isso? E foi tema de debate, foi tema de entrevista numa grande TV. Essa é a ideia, você perceber o que pode ser explorado, o que pode ser falado e pegar carona também. Como assim? Vamos imaginar. Hoje surge aí a ideia da nova liga. Então vamos ligar para A, para B, para C, para colocar o Ceará, para ouvir o Ceará, para saber o posicionamento do Ceará. Porque se a gente ficar só esperando, irmão, não chega não. Tem que bater a porta, porque o futebol no Nordeste, ele tá lá. Ele só não tá no cantinho porque tem outras regiões mais esquecidas. Mas se tu não for atrás, não vem atrás de você. Pois é, Bruno. É muito legal tu falar isso, né? Dessa questão de vocês irem atrás e principalmente tu trouxe mais de uma vez nessa questão de buscar a pauta, né? De buscar fugir do usual, porque já tem muita gente fazendo usual, digamos assim, né? Podemos dizer. E pronto, essa matéria de Guto sofrer preconceito eu acho muito bacana, porque eu acho que não é tão debatida assim, mas pelo menos a meu ver, né? O Gabriel aqui, é algo que ele sofreu durante a carreira, mas não se falou tanto, né? E
é importante dar voz a isso e, além do mais, dar voz ao Ceará como um todo, né? Acho muito bacana isso. E colocar o dedo na ferida, né? Pois é, pois é. Vocês recentemente fizeram uma campanha muito bacana, aquela de. Eu esqueci o nome da campanha, mas é de procurar pessoas desaparecidas, né, em comemoração do aniversário de vocês, que vocês entraram em campo, que já encontrou 2 pessoas, correto? Isso, 2 pessoas já foram encontradas e mostra que o clube, o Ceará, ele é muito mais do que futebol, né? É o Ceará que durante a pandemia ajuda as pessoas a divulgarem seus negócios próprios, é o Ceará que ajuda a pessoa a fazer o cadastro para tomar vacina, é o Ceará que tenta encontrar pessoas, a reescrever história, a unir novamente as famílias. É o Ceará que mostra para o torcedor que ele quer ser protagonista, não só no campo, não só no campo e na bola, mas ele quer que o torcedor tenha orgulho de torcer pelo clube. Porque é aquilo que eu te falei, bom no bom é muito bom, ganhar é coisa linda, mas fazer gol contra, tomar derrota, tomar virada, aí é difícil. E é nesse momento que o clube tem que mostrar que não é só futebol, que é social, que é informação, que é conteúdo, que é ativação de marca, que é pertencimento. Porque o torcedor, ao longo dos últimos anos, ele se acostumou a cada vez mais ficar dentro do clube, participar das decisões e ações. E a pandemia fez o contrário acontecer, fez o distanciamento acontecer. O torcedor hoje não vai à arquibancada, o torcedor hoje não vai ao estádio, não vai ao treino. Então, cabe ao clube gerar conteúdo e aproximação de toda maneira que ele puder. Show de bola, show de bola. Assim, tá, é bom que a gente tá tendo uma aula grátis aqui, né, não, Cláudio? Eu que estou aprendendo com É, vocês. e aí tu falou essa questão até de ativação, Bruno. Eu queria saber como é para o teu departamento essa relação com patrocinadores. Como é que vocês atuam junto com eles para dar maior visibilidade? Como é que é essa troca? A gente vê o Ceará bem, bem forte também nessa questão de dar visibilidade para os parceiros, né, do clube, e eu queria saber como é que parte, se geralmente vocês que vão atrás com ideias, se eles que vêm atrás de vocês, como é que é essa troca? É em conjunto, né? E assim, a comunicação a gente fica na última ponta, na ponta final. Essa ponte inicial é feita com o departamento comercial, gerido pelo Ricardo Costa, o departamento de marketing pelo João Costa. A gente entra naquele último momento para entender a necessidade, para pensar, para ativar. Por exemplo, quando o Juan Pedro, que é do Sub-15 do Ceará, é convocado para a seleção brasileira, essa convocação não agrada simplesmente a mãe do Juan, ao pai, à família, à comissão, ao CT, ao Ceará. Agrada também a um patrocinador, porque ele vê que a marca dele está hoje associada a um jogador que foi convocado para a seleção brasileira. Do mesmo jeito que o Ceará vence um jogo, é destaque no Fantástico, a gente tenta mostrar para o meio, para o mercado, que o Ceará está presente não só quando ganha, mas também no dia a dia. Essa é a nossa estratégia, a nossa intenção. Elevar cada vez mais a marca do Ceará. Porque, por exemplo, o Ceará passar no Fantástico no domingo à noite, todo mundo hoje já espera. Mas talvez o Ceará passar no troca de passes na terça-feira à noite, poucos esperam. Então essa é a nossa ideia, levar cada vez mais a marca do clube para as grandes emissoras, grandes jornais e veículos, porque o patrocínio lá vai dizer, caramba, minha marca está aparecendo Bem Amigos, caramba, minha marca está aparecendo no Sport Center. Isso é bom para quem está e é muito bom para quem vai chegar. Porque o mercado olha assim, para caramba, o Ceará não deve, o Ceará está ganhando, o Ceará é isso e aquilo, então muda a percepção, muda o jeito do mercado olhar. Em conversa recente com o Ricardo, ele falou da importância da nossa comunicação, que é justamente essa, colocar o Ceará lá em cima, nos holofotes, para que o mercado publicitário, as agências, empresas, investidores olhem de maneira diferente. Porque há 10 anos atrás, quando se olhava para futebol do Nordeste, era para quem? Esporte, Vitória, Bahia e fim de papo. Depois Santa Cruz, depois Náutico. Hoje não. Hoje se olha para Bahia, para Ceará, para Fortaleza, para o Esporte. O calendário mudou. O Pois mapa é, mudou. Então, e outra, são 4 clubes hoje na Série A, mas pode ter um quinto. Então a minha briga inicial é com o rival local, depois com o rival regional, depois com o rival nacional. E se a gente ficar acomodado, alguém vai ultrapassar a gente. Então toda hora está se perguntando, com inquietação, com estratégia, com ideia, é olhar muito amanhã e além de tudo, prever o que pode acontecer.
Porque a comunicação também é isso, é você imaginar que vai dar certo, mas também imaginar que o resultado pode não acontecer e montar estratégia de conteúdo até para abafar uma vitória, uma derrota. Por exemplo, tem um jogador nosso que ele passou 2 semanas para ser apresentado. Por quê? Tem uma explicação. E ele foi apresentado depois de uma derrota no Clássico, que é para tentar mudar um pouquinho o foco, falar um pouquinho de futuro. Ó, tudo na comunicação esportiva, tudo é pensado. Se não for pensado, aconteceu a esmo, aconteceu no supetão. Se não for pensado, não é comunicação esportiva. É sorte, improviso ou destino. É até o título do livro, né, não? A bola não entra por acaso. Pois é, a bola não entra por acaso, né? E tem uma frase também que diz o seguinte, né? A resenha é boa, viajar, fazer amizade, mas o problema do futebol é o jogo. O ruim do futebol é o jogo. Porque o jogo ele acaba com a sua semana, com o planejamento, com tudo. Pois é, quando o time está na fase ruim, não tem comunicação, não tem marketing, não tem santo milagreiro, né? Por aí. Mas, assim, como tu falou, né? As ordens se inverteram no cenário regional. Antigamente, realmente, o Ceará e Fortaleza não recebiam tanta atenção, mas eles galgaram espaço no nosso mercado, né? E é bem interessante o trabalho que os dois fazem aí no estado. A gente vê até um duelo bem ferrenhos, né? Digamos assim, os dois. Acirrados. Pois é. E isso é muito interessante. E a gente, assim, pelo menos a minha visão, eu acho que a visão de muita gente é que vocês se põem para cima, né? Tanto Ceará quanto Fortaleza. Como é que é essa relação de vocês, assim, com o rival, até com o departamento do rival, com o Aspersivo, com o pessoal de lá, não sei como é que é. É porque, assim, eu sou pernambucano e acho que posso falar isso. A grande diferença de Pernambuco para os outros estados, Bahia, por exemplo, que eu já fui mais de 35 vezes a trabalho, no Rio, onde eu morei, Maceió, Alagoas, onde eu morei, é que o pernambucano, o bairrismo do pernambucano é um bairrismo idiota. Porque é um bairrismo que te puxa, não é um bairrismo que te empurra para o crescimento. Vou te dar alguns exemplos. No Recife, você não escuta Alceu Valença. Tu liga o rádio, tu não vai ouvir Alceu Valença. É uma vergonha, é uma piada, é uma covardia com Alceu Valença. Tu chega no metrô do Rio, tu escuta o cara tocando Alceu Valença. Tu liga no rádio no Rio, tu escuta Alceu Valença. Bicho, eu fui para Bolívia, eu fui para La Paz. Eu liguei o rádio e estava tocando Alceu Valença. Eu tô aqui no Recife desde sexta-feira, não escutei nem um acorde de Alceu Valença. E o futebol cearense, ele pensa coletivo, ele se provoca, ele é audacioso, ele olha para frente. Além de ter gestões, na verdade, que prezam o dinheiro do torcedor, do sócio, do cara que investe, que é o torcedor, ele olha para o clube pensando no crescimento. Ele não olha para o próprio clube, para o rival, pensando em fazer picuinha. Eu ligo para a Lana me liga, a gente troca a ideia, ela, Bruno, pintou isso aqui, o que é que tu acha? Pô, não vamos fazer porque vai ser ruim pra gente. A Lana, ó, o que é que tá acontecendo com tal pessoa aí, tá dando trabalho danado aqui, tá assim também. A gente vai se comunicando, porque a gente sabe que, claro que ninguém vai revelar estratégia, segredo, tática ou números, mas se você se unir, se você buscar uma ajuda e uma cooperação, vai ser melhor para as duas equipes. E o futebol de Pernambuco, é um futebol que a gente conhece, que por ser local, é um futebol que parou no tempo. É apelido para cá, é golpe para lá, é resenha para cá, não paga ali, não paga aqui. E olha só, o futebol pernambucano hoje está muito atrás de outros estados que há 5 anos nem o mais otimista iria imaginar, e nem o pessimista iria também imaginar a situação. O futebol de Pernambuco parou num tempo que não pensa no coletivo, pensa em si. E o pior, o futebol pernambucano se acomodou no programa Todos com a Nota. Foi um baita programa, uma baita ideia, mas os clubes daqui usaram o Todos com a Nota como muleta. E muleta no futebol não dá certo. E futebol é trabalho, abdicação e desafio. Tu se acomodar, vem outro e passa, e te ultrapassa. Olha o Salgueiro foi campeão pernambucano. Por quê? Porque se provocou.
E será que o próprio pernambucano deu valor ao título do Salgueiro? Porque fazer futebol nos aflitos de Ilha Arcura já não é fácil, irmão. Imagina fazer em Salgueiro, Alto Sertão Pernambucano. Verdade. Pois é, pois é. E desculpa te cortar aí, Claudio, é só para Tranquilo. reforçar aqui o que Bruno falou, porque é até bom, porque a gente, isso às vezes fica até engasgado aqui na garganta da gente, né? Mas eu não tenho nem o que acrescentar aí no que Bruno falou, é exatamente isso. Assim, a gente se puxa para baixo aqui no estado e isso só traz coisa ruim, né, para o nosso mercado, ao invés de para o nosso mercado local, né, de Pernambuco, no caso, ao invés de se puxar para cima, como é o Fortaleza e o Ceará, e aí Fecha ver, patrocínio junto, né? pois é, que fecha patrocínio junto, fechou o Master junto durante 5 anos, correto? Isso, 5 anos. O maior da história dos dois clubes, né? Pois é, pois é. Então, isso mostra que Enquanto eles isso, tem, são. tem, tem clube aqui que às vezes a gente escuta aquele zum zum zum, né? Então pode ver, mas tem clube aqui que tem que ganhar mais, tem que ter uma vantagem aqui, tem que ter uma vantagem ali e tal. Assim, Só é faz complicado. confusão, né? É complicado. Fala, Gabriel, tu tava falando, eu cortei. Não, não, tranquilo, tranquilo, Cláudio, tranquilo. É isso. Eu só queria pontuar mesmo essa questão do nosso futebol local, né? Porque até às vezes a gente esquece de. A gente acaba nem olhando tanto para cá porque a gente se desanima olhando para o nosso futebol local, né? Não é desmerecendo, não, mas é só esses vícios do nosso mercado que parou no tempo, né? No nosso futebol do Pernambuco. E ó, se não buscar novas receitas, o futuro próximo pode ser pior. Pode ser Pois é, muito ruim. pois Porque é. certamente torcida no estádio só o ano que vem. Então não dá para contar com essa assinatura, com essa rúbrica do acesso do torcedor ao estádio, consumindo bebida, gastando dentro do evento. Então tem que gerar receita. E para gerar receita, tu tem que ter ideia, planejamento, ambição e qualificação. Até para gerar receita, tu tem que ter pessoas qualificadas. Tu não pode pegar abnegado, torcedor, amigo. Acabou esse tempo. O futebol de Pernambuco não pode mais colocar para tomar conta dos patrimônios esporte, Santa e Náutico, primo e amigo. Tem que ser qualificado. Se não for qualificado, vem outro clube e ultrapassa. Vem outra federação e come de coco no ranking. Acabou esse tempo de ser amigo e primo. Tem que ter qualificação e tem que ser preparado. Senão ficar para trás. Não, verdade. É uma das coisas que eu mais estava pensando aí com o que tu falaste aí antes, é realmente essa questão do profissionalismo, né? E é necessário a gente desenvolver aqui no nosso estado, assim, né? É algo que Forjar, né? é difícil. Oi? Forjar profissionais, né? Justamente, a gente vê que é muito necessário. Existem inúmeras coisas que a gente olha para o mercado em geral, assim, e a gente fica, tipo, esperando, poxa, quando é que isso vai chegar aqui? Quando é que um clube daqui vai realizar isso aqui ou fazer e tal? E a gente vê a torcida também, que é um termômetro disso, muitas das vezes cobrando ações de sócio-torcedor, por exemplo, como tu falasse aí, porque em outros locais, outros clubes é realizado, ou então mais ações de relacionamento. Poxa, cadê? Como é que é o desenvolvimento aqui das ações de patrocínio? Como é que o clube tem buscado isso e tal? E, poxa, é meio complicado, justamente porque a gente tem muito essa coisa de amadorismo meio que entranhado assim, e é meio triste, mas a gente também sonha, né, com essa virada de chave, na verdade, né? E tem um E detalhe, né? uhum, Não, desculpa te interromper. Tem um detalhe pode que ir. é primordial nisso aí.
o futuro dos clubes, né? O futuro da nossa torcida. Hoje a gente sabe que Pernambuco, quando você faz, num show, por exemplo, né, antes da pandemia, desse vírus maldito. E a torcida do esporte, não, eram essas perguntas. Não era e a torcida do Flamengo, do Palmeiras, não, porque o pernambucano ele tem time para torcer, ele curte seu estado, ele curte futebol. Mas será que daqui a 5 anos, o moleque hoje tem 7 anos, vai primeiro torcer por esporte, não? Porque ele não vê nada de diferente, ele não vê nada de novo. Eu não sei se foi Zé de Camargo e Luciano, se foi a Joelma da Calypso que falaram disso. Agora eu não lembro, mas foi um desses dois, um desses três. Todo mundo há 15 anos atrás, 20, 30 anos, queria estourar no Recife. Você gravava um CD, você colocava para tocar nas rádios do Recife. Você queria fazer um show, você tentava entrar no Recife. Por quê? Porque Pernambuco era a vanguarda, Pernambuco era inovação, era a tendência, era o estado que se destacava. Hoje não é mais assim. Hoje se lança em Salvador, se lança em Fortaleza, se busca Fortaleza, se busca Salvador e não se busca mais Pernambuco. E olha que nós temos um polo de tecnologia fantástico no Recife Antigo. E olha que nós temos uma cultura totalmente diversificada. Talvez a maior expressão cultural do Brasil seja a cultura pernambucana em todos os aspectos. O litoral sertão, maracatu, shot, chachado, baião, enfim, Pernambuco dos escritores, dos artistas, cantores. Mas a sensação que eu tenho com relação ao futebol pernambucano, repito, é que os caras se acomodaram, não buscam profissionalização, não buscam inovação e não assumem, não têm a humildade para ver que outros estados ultrapassaram e que Pernambuco parou no tempo. E olha que nós temos grandes TVs, grandes jornais e emissoras, nós temos grandes pensadores, grandes profissionais. A prova é o Santa Cruz, que traz de volta a Givanildo para ajudar o dia a dia. Nós temos clubes gigantes. Imagina se Pernambuco se reunisse assim, os clubes, a imprensa, a federação, sociedade civil, e analisasse o momento do futebol pernambucano. E olhasse para dentro, e criasse vergonha na cara e debatesse o que está acontecendo no futebol pernambucano. Porque, irmão, o futebol de Pernambuco está devendo. Literalmente está devendo. Para mim, como pernambucano, é muito ruim, é muito triste. Mas por hoje atuar no outro estado, eu fico feliz em ver que o estado que hoje eu trabalho ultrapassou o meu. Mas ultrapassou por trabalho, por dedicação, por profissionalismo e planejamento. E não por amizade ou situações familiares. Porque é o que eu repito. Ou profissionaliza, ou revitaliza, ou recupera, ou o futebol de Pernambuco vai sofrer cada vez mais. E vai sofrer devendo. E quando você deve, irmão, aí piora a situação. É bronca mesmo. E ainda tem muita questão política que é uma coisa que atrapalha bastante os processos e os projetos, né? Não dá segurança, né? Muitas vezes os projetos, às vezes, até surgem projetos bons, mas não se dá uma continuidade, né? E aí, às vezes, você quer apagar alguma coisa da história para construir uma outra, ou então quer criar um projeto ali para ser o pai da criança, vamos dizer assim. É muito triste isso. E às vezes, Cláudio, quando se faz um projeto, quando se faz uma ideia, o próprio Estado não valoriza. Vamos observar um pouco para trás, 2 anos atrás. Eu acho que esse é o período do fato. O Santa Cruz não faz nada. O Santa Cruz não faz nada. Aí o Santa Cruz pega um bolo de rolo e coloca para vender. A imprensa pernambucana, o futebol pernambucano, em vez de valorizar, é verdade, foi o primeiro a fazer piada, a zombar. Lá fora, quando se fala em Pernambuco, em gastronomia, se lembra do bolo de rolo e do coentro. Pô, coentro não dá lucro, né? Coentro é barato, 2 contos em 50, então bolo de rolo. Aí o Santa Cruz vai e faz. Aí a própria terra começa a desvalorizar. Imagina se fosse o Paris Saint-Germain fazendo um prato com escargoto. Todo mundo ia aplaudir. É um pouquinho do brasileiro isso, né? Imagina se fosse o Neymar, que eu nem gosto muito do Neymar fora de campo. Imagina se fosse o Neymar que pega a garrafa da Coca-Cola, tira e coloca água. Tava todo mundo batendo. Mas foi Cristiano Ronaldo, né? Um atleta, se cuida. O papel já é outro, né? O protagonismo já inverte. É verdade, e eu nem sou fã do Neymar, viu? Tô entendendo. É bronca, é complicado. A gente eu acho que precisa realmente ter
fomentar, eu acho que E valorizar, né? Essa conversa aqui é importante para isso, para a gente colocar algumas interrogações na cabeça de algumas pessoas, mas também gerar algumas exclamações, né? Tipo, da gente pensar um pouco mais do que precisa ser feito. E é o que nós, assim, eu, Gabriel, entre linhas, a gente surgiu muito disso, de ver situações, possibilidades e aonde a gente pode atacar, onde a gente pode colaborar, né? E é, é basicamente isso. A gente espera que com próximas ações nossas dentro desse campo de formação mesmo, de trazer pessoas para formar profissionais, trocar ideias. Essa conversa aqui que a gente está tendo também é super, super importante para formar essa galera, informar também e, tipo, mudar. Mudar a Renovar, né? perspectiva e renovar, justamente. Isso é uma coisa também muito importante, que é renovar, trazer novas ideias e acompanhar o que a gente vive e olha de que é feito no Brasil e no mundo, por que não, né? A gente tem muitas coisas sendo bem produzidas, muitas coisas bem feitas, assim, que o E tem um mundo tem. case que é o Ibis, né? Uhum. O O Ibis Ibis é um caso de sucesso, né? Falando uhum. mal de si próprio e ganhando dinheiro agora. Pois é. Verdade, verdade. E é mais ou menos isso que tipo, aproveito, né, para fazer o jabazinho, tipo, que a gente tem muito interesse em colaborar com esse mercado, assim, Isso tanto é bom. para formar as pessoas, quanto também para trazer soluções para o mercado, né? Isso é bom e é importante porque é disso que o futebol de Pernambuco precisa. As cabeças pensantes do futebol pernambucano, elas precisam também oportunizar para a nova geração. O que está acontecendo, o que está surgindo no futebol de Pernambuco. Pega lá o dinossauro e pega um menino novo que dá certo. Mas se só dinossauro não vai dar certo. Só menino novo não vai dar certo. Exato. Exato. Verdade, verdade. E assim, é até uma assim, uma visão que a gente compartilha, né, que é quanto mais gente no nosso mercado, melhor, né? A gente não, Sim. a gente quer dividir, não quer manter pra gente, porque é até eu não lembro nem quem falou, Cláudio, mas eu lembro que a gente já ouviu algumas vezes que ter 100% de nada é pior do que ter 5% de muito, né? Então, se a gente compartilhar, é Luciano mais. Leonídio. Ah, É pronto, Luciano o Leonídio. grande. Pronto. Luciano o quê? Cortou, desculpa. Luciano Leonídio. Acabei de falar com ele mais cedo. Agora tô muito rico, Olha morando aí. lá no Paiva. Agora vocês são vizinhos agora. Gente É da melhor fera. qualidade. Eu lembro, Com ele certeza, gente boa convidou demais. tem uns 3 anos para dar uma palestra lá no UFPB em João Pessoa. Trabalho muito bom que ele faz. É igual vocês, né? Renovando, buscando, apontando, colaborando com o futebol de Pernambuco. É o que eu falei, bicho. O pernambucano precisa valorizar mais o pernambucano. Precisa se unir mais, se ajudar mais, né? É isso que falta. Aí tu vai para Salvador, Alexandre de Peixe toca com Claudinha, com Ivete. Aqui os caras cantarem juntos é uma agonia, bicho. Tem que morrer alguém para se reunir. Pois é, pois é. E, e aí, tu falou bastante de uma questão que foi em relação a se renovar, né? Principalmente essa questão da maldita pandemia, né? Ela forçou muita gente a se renovar, mas como foi para, por exemplo, teu departamento, para teu departamento não, né? Para o clube de um modo geral, mas como tu pode falar melhor do teu departamento de comunicação para essa mudança de paradigmas, né? Assim, eu lembro que vocês tinham acho que era o Vozão Móvel, não lembro o nome, eu nem sei se Sim, está sim. atendo agora por conta da pandemia, mas vocês tinham Depende diversas. da região. Tem região que ele vai, que ele tá na fase bacana, tem região que tá na fase mais restrita, e o Vozão Entendi, Móvel não vai. Depende muito do decreto e da situação de cada região no estado. entendi. Assim, eu acompanho, como o Claudio falou, né? A gente acompanha muito o trabalho de vocês, vê o que, por exemplo, a questão
do Vozão com como é o nome, meu Deus? Com um hub, Sim, com a inovação, startup. Isso, Rosão Conecta. vocês têm feito bastante coisa mesmo com a pandemia, né? Então, como é que foi, como é que é esses novos tempos, se é que a gente pode dizer assim, né, da comunicação esportiva? É uma Então, coisa até que... Eita, desculpa, pode falar, Bruno. não, pode concluir, desculpa. Não, só eu já falei bastante aqui, mas eu só ia complementar que Cláudio até me questionou e falou algumas vezes, né? Queria saber, por exemplo, o rádio perdeu espaço nesse novo momento. Falou muito da TV, né? De se posicionar, por exemplo, em programas de TV e tal, mas como é que é cada parte disso? Rádio, streaming, TV? Vamos por partes, né? Em Vamos. relação à pandemia, logo no início da pandemia, o presidente Robson ele convocou todos os executivos e vamos fazer mais do que a gente tem feito. Se a gente tem feito muito, se a gente tem abrilhantado, crescido com o clube, vamos fazer mais. Vamos sair da caixinha. E foi isso que a gente fez. Cada departamento pensou, se renovou, se buscou, é, viu o que poderia fazer e foi a luta, aí fez, né? O Robson fala que a pandemia ela fez o Ceará crescer ainda mais, muito mais. Por exemplo, em termos de comunicação, além de gerar muito conteúdo, é fazer com que a narrativa seja nossa. Por exemplo, com a pandemia e com as restrições, os veículos não podem ir ao clube fazer filmagem, acompanhar treino, coletivo. Então, o que é que a gente faz? O que é que eu pensei? Pô, vamos fazer o seguinte, os caras não podem vir aqui, vamos fazer o conteúdo chegar. Então é todo dia imagem de apoio. Como assim? Imagem do treinamento, do aquecimento. Qualquer veículo hoje quiser fazer matéria do Vinícius, do Guto, do Oliveira, do Sobral, vai ter imagem. Porque todo dia a gente gera o conteúdo. Pô, coletivo, os caras não estão podendo vir aqui, vamos fazer a coletiva virtual. Caramba, os caras vão ficar sem jogo, vai ficar sem futebol. O Brasil parou, o mundo parou, não tem nem avião rodando. Vamos fazer live com atletas. Caramba, vai voltar o jogo, então vamos mostrar como foi o treinamento em casa, treinamento na academia. Pô, o cara não tá saindo de casa, aniversário do clube, vamos levar um conteúdo para ele. É o tempo inteiro se provocar, é o tempo inteiro ver o que está sendo feito para agradar o fã, porque o torcedor do Ceará ele é fã do Ceará, ele é apaixonado pelo Ceará. Então, se cada vez mais a gente gerar conteúdo para ele, seja na rádio do clube, nas rádios locais, na TV, no impresso, no online, ele vai ficar feliz. E quanto à questão do rádio que tu falou, o rádio é muito forte, a imprensa cearense é muito forte quando se fala também de rádio. Mas quanto se posiciona no rádio, na TV e no impresso, e muitas vezes num veículo de grande alcance, todo mundo vai acompanhar, todo mundo vai seguir. Se o PVC fala A, muita gente vai observar aquele A. Se o Milton Leite fala B, muita gente já vai entender como é aquele B. E essa é a nossa luta, posicionar cada vez mais o Ceará a nível nacional. Por quê? Porque há 3, 4, 5 anos, o torcedor do Ceará ele só via a bola entrando no Fantástico. Hoje ele vê o Ceará no Fantástico. Hoje ele vê o time dele na ESPN, nos programas da ESPN, no Sport TV, na Fox, na Bandeirantes, na Aberta, na Fechada, no Estadão, no Lance. Porque o Ceará ele tem conteúdo, ele tem história para contar. Quando o Ceará lança uma camisa desenhada pelo um torcedor, ele tem uma história para contar e as pessoas querem contar. Quando um torcedor é encontrado via a ação de marketing do Ceará, se tem uma história para contar. E só vai se falar do Ceará por dois motivos. Ou história para contar ou por resultado. O resultado é empate, derrota ou vitória. Nem sempre a bola vai entrar. Então tem que criar histórias, conteúdos, ações e engajamento para que o clube seja sempre falado, seja destacado, não só regionalmente, mas localmente e também nacionalmente. Hoje a CBF, quando faz conteúdo de base, procura o Ceará. Então isso é bom, porque mostra que o Ceará se posicionou com relação à base na CBF, no Lance, no Estadão, no UOL. Hoje o Brasil olha para o Ceará, mas para o Brasil olhar para o Ceará tem que se mostrar, tem que fazer ser olhado, tem que fazer ser percebido, porque o Ceará não é a primeira opção, é Flamengo, é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, depois que é o Ceará. É assim que funciona. Então, para inverter isso, eu tenho que provocar, tem que bater, tem que mostrar, tem que encher o saco mesmo, porque se não encher o saco, não vai acontecer.
De fato é verdade isso aí. Tudo que tu falaste assim, eu, eu queria trazer uma temática que às vezes a gente conversa bastante, que é uma questão que eu acho que vem mudando, e eu acho que tem muito de bom trabalho que os clubes vêm desenvolvendo, o esporte nordestino vem desenvolvendo, mas a gente veio na verdade, uns tempos de desinteresse, né, por parte da mídia nacional, né, sobre o futebol nordestino, assim. Às vezes é tratado com desdém, até preconceito, né? A gente teve um caso chato há uns dias atrás, mas a resposta foi muito melhor dentro de campo. Tu como profissional, assim, tá inserido dentro desse contexto, assim, como tu tem visto essa mudança nesse sentido, ou se tu tem visto realmente uma mudança nesse sentido, é, já que tu tens esse contato, principalmente com a mídia de massa, a mídia nacional. Eu tenho visto esse movimento. Antes era um movimento por cota. Quando se falava de futebol do Nordeste, era por cota. Pô, vamos ter que colocar alguém para falar lá do Bahia, do Ceará, do Fortaleza. Era por cota. Hoje não. Hoje não é por cota. É por observarem e entenderem que o cenário mudou. Hoje a região tem 4 equipes na Série A. Tem uma equipe que lidera, tem equipe que foi campeã invicta de Copa do Nordeste, tem equipe que contratou A, contratou B. O cenário mudou. E a própria a torcida nordestina, ela também colabora para isso. Ela busca, ela exige. Por exemplo, pô, se eu tenho um jogador que está comendo a bola, está arrebentando, esse cara tem que ser falado, esse cara tem que ser notícia. E o que me chama a atenção é que as pessoas entenderam a importância do futebol nordestino. E quanto mais despeja preconceito de lá para cá, mais a gente trabalha, mais a gente rala, mais a gente se esforça, mais a gente busca o melhor. E esse episódio recente, até tuitei sobre isso, o rapaz lá é um personagem, ele quis aparecer. E o que a gente tem que fazer? É não dar atenção para um maluco desse. É dar atenção para quem nos trata com respeito. É dar atenção e valorizar quem faz um trabalho bacana. E hoje em dia, com rede social, com Instagram, com Facebook, com YouTube, todo mundo se acha dono da razão, todo mundo se acha jornalista. Mas, pô, será que o cara tem a técnica? Será que o cara se informou? Todo mundo hoje passa remédio, mas, pô, será que o cara é médico passar remédio? Será que até esse remédio tá empregado corretamente? E o que eu fico feliz nisso tudo é que a parte da cota tem acabado. Eu vou te dar um exemplo recente. Campeonato Brasileiro, da estreia, da rodada inaugural. A gente deu uma provocada, pô, vamos colocar o Vina para falar aqui, ó, nesse teu programa aqui. O Vina foi o melhor jogador do Nordeste ano passado, seleção do campeonato. É você buscar, é você tentar ser lembrado, porque eu repito, quando eles não falam tanto da gente aqui, não é nem por esquecimento, é mais por costume de debater e dar mais minutagem para os outros. Mas se eu tenho um minuto, eu vou atrás desse um minuto. E se eu já tenho um minuto, eu vou atrás do segundo. Se eu já tenho um segundo, eu vou atrás do terceiro. O Guto participou mês atrasado, 42 minutos do Bem Amigos. O Robson passou 40 minutos com o Neto. Depois o Vina no Sport Center. Gravamos agora o Jael para a ESPN. Então a gente tem que buscar mais e mais, porque se cada vez mais a gente mostra que a gente tem conteúdo, história, ação, tem um CT, tem jogador na seleção de base. Pô, até o médico do Ceará agora foi convocado para a seleção. Por quê? Porque o cara tem trabalho, o cara tem trabalhado bem. Então a gente tem que gerar muito mais conteúdo para o futebol nordestino ser cada vez mais percebido. Por cota, não. Cota eu não quero. Eu quero qualidade. Eu quero que fale do futebol do Nordeste por entender que ele faz parte do processo. Mas por cota, aí eu tô fora. É muito legal ver nosso mercado sendo
sendo mostrado, né, digamos assim, para a mídia nacional e até internacional em alguns casos. E é muito legal ver sendo mostrado principalmente pelas boas práticas, né, o que vocês de Ceará vem fazendo, e o pessoal do Bahia, do Fortaleza, de outros clubes também vem fazendo. Ô, Gabriel, Oi. e te interrompendo, perdão mais uma vez, tu Não, que lembrou é algo isso. interessante aí. O jornal AS da Espanha, ele fez há um mês e meio uma matéria justamente sobre isso, falando do Ceará, a maior revelação de futebol sul-americano. E isso é bom para o Nordeste, isso é bom para o futebol do Brasil. E na final da Copa do Nordeste, eu conversando com o Manuel Flores, com o Walter Feld, os caras ficaram felizes em ver aquela notícia. Porque, cara, o jornal AS da Espanha parou a vida dele lá, o Juan, o jornalista. Caramba, tem uma história para ser contada aqui. Tem uma baita história para ser contada aqui. E essa história poderia ser contada igualmente por um veículo brasileiro. Mas não, teve um cara lá de fora que ser provocado, que perceber, que olhar. Agora na Sul-Americana, assim que saem os grupos da competição, pô, 2 jogos contra 2 bolivianos e um contra argentino. Então eu já fui procurar jornalista argentino para conversar um pouco mais, jornalista boliviano, colocamos um jogador nosso lá ao vivo, colocamos um diretor, que é para a marca e o clube ser cada vez mais falado. E foi o nosso primeiro ano, a ideia é voltar ano que vem, é tentar uma Libertadores, tentar uma Sul-Americana. Porque aquilo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai conseguindo, a gente vai galgando cada vez mais e não podem se acomodar. Não podem imaginar que está tudo certo, é imaginar que tem que ser muito, muito, muito mais caminhado e conquistado os espaços. Verdade, verdade. E é interessante, assim, acho que quem ouviu aqui até aqui o episódio vai perceber uma coisa que tu falou bastante. Tu não falou essa palavra, mas tu falou de outras formas, que é a questão de proatividade, né? Eu vi que, pelo que tu É, falou aí, vocês vão muito atrás de assim, de conectar com outras pessoas, com outras mídias, de pôr o Ceará na mídia, de pôr o é Ceará assim mesmo. no topo, né? É. Isso é muito bacana mesmo. Porque se eu não fizer isso, o clube vai ser procurado, vai de 100%, vai de 10%. Então, pôs os 90%. Eu tenho Pois que ir é. atrás. Vou te dar um exemplo, assim, eu vou revelar um pouquinho da estratégia. Vamos imaginar aqui. Opa, vai lá, Ah, vamos lá. deixa eu ver um exemplo recente aqui. Deixa eu pensar. Bom, essa campanha. É, é, essa campanha para achar, tentar ajudar desaparecidos é um exemplo. O patrocínio da Zenir é um outro exemplo. Tu tem notícias que são grandiosas, que tem um baita valor, o ineditismo, tem toda uma história envolvida. O que é que eu faço? Eu vou lá e pô, vou lá no lanche. Ó, tem essa historinha aqui, tá no site do Ceará. Eu vou lá no Sport TV, ó, tem isso aqui. Eu provoco, eu jogo a isca para ver se o cara vai cair. Porque entre ele gastar tempo com o nosso futebol daqui e ele já ter tudo prontinho lá no dia a dia dele de Flamengo, de Palmeiras, ele vai pensar 2 vezes. Então eu tenho que tentar facilitar. Ó, o site do Ceará acabou de subir uma matéria aí do maior contrato de patrocínio da história do clube. Pô, em tempos de pandemia, todo mundo sofrendo, pagando atrasado, devendo, o Ceará fechou um patrocínio histórico. Então, eu tenho que jogar verde, que é para colher o maduro, entendeu? Eu tenho que provocar. Aí o cara vai lá, olha, Bruno, isso aqui, quanto tempo? Aí a gente começa a conversar. Porque se eu não fizer isso, os caras não vão vir atrás. Eu tenho que provocar. É igual a paquera, é igual a início do namoro. Você tem que ir jogando as suas armas, a sedução, da conquista, para tentar dar certo. É a mesma coisa quando se fala de comunicação, de assessoria do futebol nordeste. Porque o mercado, ele quer ver outras equipes. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, depois é o nosso futebol. Então, para tu inverter isso aí, repito, tu tem que gerar conteúdo, história, tem que provocar e tem que te mostrar. Se Maomé não vai à montanha, a montanha não vai mais de jeito nenhum a Maomé. Perfeito, perfeito, Bruno. Até assim, vou emendar essa tua colocação. Vou pedir para tu uma dica, né? A gente já está caminhando para o final do episódio, mas tem sido muito legal aqui conversar contigo. Acho que foi muito legal trazer tu no 10º episódio, né? Ainda estamos no comecinho, mas 10º episódio já é uma marcazinha e Já contigo dá para foi show de comemorar, né? bola. Oi? Já dá para comemorar. 10 é o número marcante do futebol, né? Pelé, Maradona, Cláudio aí, ó, Pois é, Gabriel. pois é. Já chegou
Já Então, chegou com a 10. o camisa 10 é Bruno Reis. E aí, eu queria te pedir uma dica, Bruno. Tu já começou aí falando essa questão de proatividade, de ir falando com o pessoal, mas quais outras dicas tu teria para quem quer entrar nesse mercado de comunicação, de clubes ou do esporte em geral? Primeiro ter muita responsabilidade e respeito, né? E se impor e buscar esse respeito se impondo, mas perdoa a palavra, a repetição, com respeito. Como assim? Certa vez eu trabalhando num clube, o treinador chegou, eu mostrei para ele como funcionava o nosso trabalho de coletiva, de pergunta, de tempo. Ele entendeu tranquilamente. No outro dia, a bola não entrou, a gente perdeu, ele começa a reclamar. Eu fiz, professor, é assim o nosso protocolo, é assim o nosso jeito, é assim que a gente trabalha. Aí ele, eu tenho 12 anos de treinador. Eu entendo isso aqui. Eu fiz, pois é, tu entende de campo e bola, e comunicação tu não entende, por isso que eu tô aqui. Então, assim, tu tem que se impor. Às vezes, tem que ser um pouquinho soberbo, que é pra pessoa entender que tu sabe do que tu tá fazendo. Porque futebol é o seguinte, primeiro, futebol ninguém fiscaliza, né? É uma bagunça. Ninguém fiscaliza clube de futebol, é tudo todo. Segundo, todo mundo se acha treinador. Todo mundo se acha dono do clube. Então, assim, se tu não se impor com o teu conhecimento, com tua técnica, com a tua habilidade, o nego vai deitar e rolar em você. Então, a dica que eu dou é essa: ter responsabilidade, ter respeito, se preparar e mostrar que tu sabe, porque futebol é tomada de decisão o tempo inteiro. Não tem nada caindo do céu. É tudo estratégia. E para tua estratégia dar certo, tu tem que ter conhecimento, tu tem que ter fundamentação. Até para tu ser indagado por que tu tomou aquela decisão, tu tem que responder rapidamente, tu tem que convencer. Claro, tu vai errar, vai. Mas o teu papel no futebol, de comunicação de clube, é minimizar os erros, principalmente os erros dos outros. Por exemplo, acaba um jogo, a gente perde, o jogador tá indo para casa, para o carro no sinal, discute com o torcedor. Eu podia estar lá tomando minha Coca-Cola, já relaxando em casa, mas tive que gerenciar uma crise que o jogador parou o carro para discutir com o torcedor. E jogador, ele não pode discutir com o torcedor. Torcedor não pode discutir. Torcedor torce, jogador joga. Mas daqui que tu entenda tudo, faça todo mundo entender isso, já vai 2 horas, 3 horas e meia para lá. Então é ter tranquilidade e frieza. Tomar decisão no futebol tem que ser com cabeça de gelo. Se não dá errado, e aí um efeito dominó tremendo. E assim, a grande alegria de quem trabalha com futebol, com comunicação esportiva, é minimizar os erros e fazer com que o nosso trabalho seja reconhecido. Difícil é, porque a gente está no bastidor. Mas hoje em dia tem muita gente que percebe que aquela tomada de decisão foi feita por tal departamento, por tal setor, por que foi feita, aquela hora que foi feito. Tudo, repito, eu vou insistir, tudo é pensado, tudo é minimamente pensado, porque são centenas de pessoas envolvidas, é a paixão envolvida, é a paixão que envolve tudo. Até para tu anunciar um jogador hoje, tu tem que entender que tu tem que avisar ao assessor dele, ao empresário, ao próprio jogador, para ele não te furar. Tu tem que trabalhar em conjunto, é estratégia e analisar e observar por cima tudo, para que dê tudo certo. O futebol ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, muito amplo, então tem que amarrar todas as pontas. E tem processo no futebol que parece um bobo, são 10, 8 pontas. No futebol não é simples, não é fácil, mas ao mesmo tempo tu tem que ser rápido, tem que ser proativo e tem que ser imediato, porque se tu não for imediato e rápido, tu vai perder o time, tu vai perder o tempo do negócio e tu vai ser ultrapassado. E isso ainda mais, principalmente em anúncio de patrocínio, de jogador, em coletiva de imprensa, em saída de atleta, tem que ter muito cuidado para na hora de avisar, como avisar. Tu tem que ter cuidado também para se relacionar com o jogador é empolgado, o jogador às vezes se acha dono do mundo, tu tem que, tu fez isso aqui errado, tu fez isso aqui certo, tu falou isso, devia ter falado isso, tu puxou isso aqui na hora errada. Tem que ter pulso, tem que ter firmeza e pulso. Eu acho que essa é a dica que eu dou, porque senão vão deitar e rolar em cima de você e você se preparou para tomar decisão e para trabalhar, não para ninguém deitar e rolar em cima de você. E outra coisa também, não deixar as pessoas se envolverem no teu departamento, porque senão vira casa de mãe Joana. Eu não me envolvo no esquema do treinador, e ele se envolve na minha decisão de comunicação. Perfeito, perfeito. É com esse fechamento aqui que a gente encerra o podcast, né? Acho que
encerrou muito bem. Eu vou novamente te agradecer, Bruno. Foi muito massa o papo aqui. É muito legal ver um profissional da nossa região, principalmente da nossa terra, né? A gente é o barrismo do bem, digamos assim. É sempre bom. E tu representando aí nossa região, representando o Ceará, né, que a gente também torce para que vá bem nas competições, afinal está carregando nossa região aí para o Brasil e para o mundo, digamos assim. E é isso, a gente fica muito feliz por ter conversado contigo. Eu queria só te pedir uma coisa, qual é o arroba do teu Instagram, Twitter, onde é que os nossos ouvintes podem Ah, te encontrar? no Twitter é @Bruno Reis. Quando você for lá, tenha cuidado, que o prefeito de Salvador tem o mesmo nome que o meu. Ele que faz, ele que faz o decreto de Salvador, não sou eu. Se ele Acompanha faz essa resenha. certo, se ele faz certo, se ele faz errado, não é comigo, é com ele, tá? Aí, mas o meu é @Bruno Reis, no Twitter, no Instagram é Bruno Reis Barreto. Se for mandar mensagem, resenhar, eu demoro a responder, mas eu respondo. E se for xingar, xinga o Bruno Reis de Salvador, não me xinga não, pelo amor de Deus. Já basta tanto xingamento por causa dos decretos e afins. Eu que agradeço a você, Gabriel, Cláudio, pelo convite, pelo tempo, por essa resenha, por esse momento para trocar conhecimento. A correria é grande, mas quando dá, a gente consegue parar. Eu fico muito feliz com 0,1 que eu puder colaborar com o futebol do meu estado, com o futebol da minha região. Eu sempre, quando moleque, quis falar de futebol da minha região. Já fui chamado de maluco. Pô, tu não gosta de futebol europeu? Pô, tranquilo, massa, legal, bonito, rápido, os caras jogam pra caramba. Mas se for pra estar num jogo do Nordeste ou lá fora, eu prefiro estar no jogo nosso aqui, porque é o que eu gosto, é onde eu me sinto bem. Eu já morei no Rio, fui muito bem recebido, muito bacana, coisa linda, legal, mas eu gosto de estar aqui. Eu gosto de viver o futebol do Nordeste. Já vivi como repórter de rádio, de TV, como apresentador, hoje como clube, e fico muito feliz por tudo que tem acontecido no futebol do Nordeste. E o que eu puder ajudar, eu vou fazer, porque a gente já sofre muito, né? Tudo aqui é para depois, tudo aqui é por último. É tanta coisa que deixa a gente para depois, então a gente tem que se fiar, tem que meter a cara, tem que fazer a gente ser o primeiro mesmo. E quanto ao barrismo, que seja um barrismo do bem, perdão. Eu quero muito, desejo muito para que o futebol de Pernambuco acorde e entenda o seu papel no futebol do Nordeste. Né? Pô, Pernambuco já colocava jogador na seleção, colocava treinador na seleção. Hoje tá lá para trás, mas eu tenho esperança que tudo vai se encaixar, tudo vai se resolver. A vocês, obrigado pelo convite, pelo carinho, pela atenção. Parabéns pelo trabalho, que a gente possa se encontrar em breve com a pandemia finalizada, com vacina para todo mundo, independente de situação política, do que cada um pensa, que se cuide, que se cuidem dos outros. Ah, eu penso aquilo, eu penso isso, pô, mas pensa em si, pensa nos outros, usa tua máscara, se vacina, respeita a decisão do outro, pensa no coletivo. Eu acho que isso que cabe para o futebol pernambucano. Pensar no coletivo, pensar no todo e não apenas no individual. Porque não adianta o Santa Cruz jogar a Série C, os pontos a Série A, vai desvalorizar o campeonato estadual. Todo mundo tentar se ajudar, empreste jogador, negocia em bloco, conversa em bloco, que vai ser mais forte. Três sempre vai ser maior do que um vai ser sempre menor do que três. Obrigado, gente. Vou ficar ansioso para ouvir essa resenha aqui logo mais no episódio que vocês vão subir aí. Massa, massa, Bruno. Muito Vou escutar de agradeço besteira que também. eu falei. É isso, ó. Você colaborou muito para muita gente, acredito que já está escutando até agora esse podcast e entender um pouco mais sobre como funciona a comunicação em um grande clube como o Ceará Sporting Clube e como muita gente pode, com essas dicas que tu deste aí, colocar os seus trabalhos e fazer diferente, né? Diferente. A gente falou tanto de fazer diferente. Então, a gente É, espera que esse podcast aqui, esse episódio também sirva para que muita gente faça diferente e fortaleça o nosso esporte em geral. Então, eu agradeço demais e a gente
espera realmente ver e trocar uma ideia pessoalmente. Eu lembro que tu vieste no Confute, mas foi meio corrido, né? O Confute, se eu não me engano, acho que foi no segundo dia. Não lembro, estava meio corrido naquele dia porque a gente tinha um evento no outro dia, um evento nosso, e aí acabou sendo corrido para a gente também. Mas a gente está até devendo uma visita ao Ceará lá. O João sempre comentou com a gente: venha visitar, você quer aquela coisa? E é bom que o vai dar João, um pulo. junto ganha do prêmio, tá ganhando dinheiro, aí ele paga o almoço pra todo mundo, né? É coisa boa. Aí, Alô, pronto. João, Tá falado aqui, tá documentado. Fechou. Tá registrado, Alô, né, João Costa? Faz uma frente aí, abre essa carteira, pelo amor de Deus, mano. Tamo junto aí, tamo pegados aí nesse almoço. O João, que é uma das grandes revelações do futebol nordestino, né? Faz um trabalho sensacional, mostra o quanto que a gente tem profissionais gabaritados para tomar conta do nosso futebol, né? Verdade. Não é gente fina demais. Depois a gente traz ele aqui pra gente conversar sobre marketing também. Já é da casa, né? Boa. E é isso. Esse foi o Quebrando as Linhas 10. A gente fica muito grato por vocês nos ouvirem até agora. Nos sigam nas redes sociais, @SomosEntrelinhas no Instagram. No Twitter, a gente tá lá no @EntrelinhasGE. Segue nós lá também. E no LinkedIn, procura lá Entrelinhas Gestão Esportiva. Estamos no YouTube. Você ouve esse e outros episódios também no nosso canal. E aí, deixa aí o teu joinha para fortalecer e incentivar a gente a te entregar o melhor conteúdo de marketing e gestão esportiva. É isso, nos encontramos no próximo episódio. Valeu, gente. Um forte abraço para todos e até mais. Se cuidem. Valeu! Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.